Está chegando o dia da decisão da Stock Car, que acontece aqui em Salvador, no circuito de rua do Centro Administrativo da Bahia. E o Grupo à Tarde, que acompanha a Stock desde a estreia aqui em Salvador, em 2009, a estreia do circuito, né? Reuniu para um bate-papo os pilotos da Eurofarma. Estamos aqui com o Max Wilson e com o Ricardo Maurício para um bate-papo que vai ser comandado pelo editor do À Tarde Esporte Clube, Márcio Menezes. E também vamos contar com uma presença muito especial dos leitores de À Tarde que vieram participar aqui no estúdio e vão também fazer perguntas aos campeões aqui. E os dois já estão em clima total de preparação, a prova já acontece no domingo, dia 4, e chegaram ontem à noite a Salvador, mas já estão no clima, né? Como é que está a preparação de vocês? A preparação está boa, a gente chegou ontem à noite até para se aclimatizar um pouco esse clima um pouco mais quente aqui da Bahia. Em São Paulo estava meio frio quando a gente saiu de lá. E eu e o Ricardo, a gente está preparado para tentar buscar a melhor classificação no playoff. Nós dois estamos garantidos já no playoff, então é mais tentar se ficar ali entre os primeiros para entrar na fase final do campeonato bem posicionado. E aí, Ricardo, como é que está a preparação? O clima aqui está quente, o final de semana vai ser difícil, mas eu acho que, como o Max falou, nossa equipe está tranquila, a gente já está dentro do playoff, os dois carros. Acho que isso é muito importante, a equipe está em primeiro lugar no campeonato, em termos de construção, a equipe Eurofarma está em primeiro, então acho que é o melhor que a gente conseguir fazer nesse final de semana. Uma boa classificação aqui em Salvador a gente sabe que é muito importante, porque é muito difícil a ultrapassagem, então é chegar o melhor possível para a gente tentar largar aí na super final mais próxima aí do primeiro colocado. A gente sabe que a gente não pode largar, começar o playoff em primeiro lugar, mas a gente vai tentar chegar o mais próximo possível dele. Queria até aproveitar, o Ricardo falou muito bem, a Eurofarma é líder do campeonato de construtores, tanto o Max quanto o Ricardo já bem classificados, mas ainda não veio uma vitória nessa temporada, vocês sempre pontuando bem. O que se queria associar duas coisas, queria saber o que esse circuito da Bahia tem de especial e o que pode ser, o que pode ter de ingrediente a favor para que vocês possam buscar essa vitória para fechar essa fase classificatória com chave de ouro. O circuito da Bahia, por ser um circuito de rua, você tem que ter uma atenção redobrada em tudo, porque a margem de erro acaba sendo muito mais reduzida do que um autódromo normal. Mas é uma atmosfera diferente, a gente está muito próximo às pessoas que estão no circuito, e isso, por mais que possa não parecer, a gente está dentro do carro concentrado, mas essa atmosfera que o público aqui de Salvador traz para dentro da pista é muito legal. A gente está ali com as arquibancadas cheias, como foram nos dois últimos anos, sentindo aquela vibração do público aqui da Bahia. Então isso eu gosto muito particularmente, eu gosto do circuito de rua e gosto muito aqui de correr em Salvador também. Agora, o que você falou em questão da vitória, a gente está numa categoria que é extremamente competitiva e as coisas têm que acontecer, tudo tem que se encaixar para você alcançar uma vitória. Esse ano, tanto eu quanto o Ricardo já tivemos provas que a gente tínhamos condições de ter ganho e por algum tropeço aqui ou ali, algum erro de estratégia, algum problema no carro, alguma coisa assim, a vitória acabou escapando. Mas a gente vem tendo uma postura pensando muito mais no campeonato que em tudo. Então a gente também já teve algumas situações que, em vez de tomar um risco um pouco maior e arriscar de repente um bom resultado, a gente tentou pensar mais no campeonato. Pelo menos eu estou tendo essa postura inteira, eu acho que o Ricardo também, porque o que vale mesmo agora são as 4 últimas provas. Vocês estão dentro da superfinal, dentro do playoff, que, como o Ricardo falou muito bem, graças a Deus os dois carros hoje estão. A nossa equipe é a primeira no campeonato de equipes e agora a parte final é a que vale de fato. Então lá a gente vai, não que a gente não tenha tentado ganhar as etapas anteriores, a gente tentou ganhar sempre que a gente vai na pista, mas também a gente tem que pensar sempre no campeonato. Eu concordo com o que o Max falou, ele falou tudo. Acho que o mais importante é a gente vai para a pista, lógico, todos os pilotos vão lá para ganhar, para vencer, mas não é sempre que acontece isso. Como o Max falou, teve corridas em Curitiba, a primeira etapa esse ano, ele tinha grandes chances de ganhar e teve um problema no pit stop. Em São Paulo aconteceu a mesma coisa comigo, eu estava em primeiro lugar, tive um problema no pit stop. Então acho que está tudo se preparando para a gente ganhar agora dentro do playoff. Uma outra questão interessante aí, tratando-se de um circuito de rua um pouco mais trancado, como é o circuito de Salvador, a gente ficou sabendo recentemente que o botão de ultrapassagem, que é um recurso que vocês têm no carro, ganha mais cavalos aqui para potencializar a possibilidade de ultrapassagem. Como é que explica um pouco para a gente, porque a gente tem um pouco a noção de como funciona na Fórmula 1, seria mais ou menos como fosse o KERS da Fórmula 1,
essa potência que vocês ganham no... Não, na verdade não, porque o KERS da Fórmula 1 você pode usar a hora que você quiser, enquanto você tiver. O da Stock Car é um sistema, acho que até mais interessante, porque proporciona muito mais ação na corrida. E basicamente é o seguinte, você tem, dependendo do autódromo, da corrida que você vai, aqui em Salvador você 8 apertadas, e quando você aperta esse botão de ultrapassagem, você tem durante 10, 12 segundos uma potência extra, que aqui vai ser mais ou menos 120, 130 cavalos. E a hora que você usa essa potência, você não pode reutilizar o botão de ultrapassagem por 2 minutos. Então basicamente você pode usar uma volta sim e uma volta não, dependendo do tamanho do autódromo, uma volta sim e 2 voltas não. Então isso faz com que fique mais interessante, porque você consegue jogar bem com isso. Você tem que, o piloto que tiver uma estratégia melhor de como e quando usar esse botão de ultrapassagem, pode levar alguma vantagem. E isso faz com que a corrida, algumas pessoas até criticam um pouco, porque falam que virou uma ultrapassagem um pouco artificial, que de fato é mesmo, mas ao mesmo tempo as passagens tradicionais, vamos falar assim, ainda existem, e além disso tem esse outro tipo de recurso para ajudar a facilitar a ultrapassagem. E nessas pistas de rua, como aqui em Salvador, como foi em Ribeirão Preto também, que são circuitos que as retas são mais curtas, a pista é um pouco mais estreita, então já fica muito limitado as oportunidades de ultrapassar. Então isso, nos circuitos de rua, acho que tem um efeito maior ainda do que nos próprios autódromos. Esse turbo cria uma coisa realmente mais interessante para quem está vendo a prova? Eu acho que com certeza, para essa corrida acho que vai ser cerca de 120 ou 130 cavalos. Pista de rua a gente acaba, na verdade como ele funciona são as borboletas, né, da abertura da entrada de ar. Como é que funciona isso? Como é que vocês dão um start nesse comando? Não, quando você aperta o botão, você tem 5 segundos para começar a funcionar. Ele tem esses 5 segundos para você realmente, quando você apertar para tentar ultrapassar o outro piloto, ele não poder apertar para se defender. Então, às vezes, o piloto que está na frente pode imaginar que ele possa apertar para tentar ultrapassá-lo ou não. Então, acaba sendo aí um pouco de cada piloto, no momento certo de usar. Numa corrida, principalmente em pista de rua, que você tem muitas curvas de segunda marcha, quando você aperta, você acaba também distracionando muito mais o carro, então às vezes você tem que apertar na hora ideal para você conseguir essa ultrapassagem. Então tudo isso daí é um pouco de estratégia, e também o piloto tem que saber exatamente o ponto certo para se apertar nessas retas tão curtas. Agora, Ricardo, esse circuito é novo, é o 3º ano do CAB, teve uma série de modificações. O que vocês estão achando? Como é que está a pista? Vocês correram, os dois correram aqui em Salvador já? As modificações foram aprovadas mesmo? Eu acho que de 2009 para 2010 a pista melhorou bastante. A gente no começo, em 2009 a gente tinha assim, uma pista um pouco mais estreita, difícil ultrapassagem. A gente tinha naquele ano o nitro, né, mas era bem mais difícil de ultrapassar. O ano passado a pista já ficou um pouco mais larga, a gente já tinha todo esse sistema, e eu acho que vem melhorando a cada ano, né? A gente ouviu falar aí, com o Diego Freitas disse pra gente que acabou melhorando um pouco em termos de zebras. Então acho que a cada ano o pessoal tenta evoluir, tenta melhorar. Acho que isso aí que é importante. A gente sempre tenta visar a parte de segurança, né, do circuito, não só para os pilotos, como para todo o público, e também que o público também consiga ver uma corrida bem legal, uma corrida bacana. Outra questão que a gente queria colocar com vocês é o calor. Já chegaram aqui, Max aqui, podendo curtir uma bermuda, coisa que muitas vezes a gente não pode, vai a São Paulo, aquele frio. No que influencia na questão dos pneus, na questão de aderência, o calor daqui? Muda muito a estratégia em relação a outras provas? A questão da aderência tem uma série de fatores que influem. A temperatura é uma, a qualidade do asfalto, o quanto de borracha o asfalto tem ou não tem, o quanto abrasiva a pista. Então não é só o calor que influencia, mas o calor tem sim uma influência, e tem uma influência também bastante na parte física, porque quando você vem para uma pista que, além da temperatura que já ser mais elevada do que as pistas que a gente vai normalmente, e por se tratar também de um circuito de rua, que quando você vai no autódromo é quase que um campo, um negócio grande, aberto. Um circuito de rua, por ter muro em volta do circuito inteiro, o calor acaba não dissipando muito quando os carros vão passando. Então com isso faz com que a temperatura aumente ainda mais. Então essa parte física é uma coisa que faz bastante diferença no tipo de prova aqui como Salvador.
E além disso tudo, é um circuito que as retas são curtas, então o piloto está praticamente 100% do tempo trabalhando. Não tem aquela reta que nem tem, por exemplo, Interlagos, você consegue dar uma relaxada na parte de reta da pista. Mas é uma pista que o setup, como todas as outras, faz uma diferença, o acerto do carro faz uma diferença grande no desempenho do piloto, e as equipes e os pilotos conseguirem chegar no acerto mais adequado aqui, como o Ricardo falou muito bem, vão ter uma classificação, ter um classificatório a princípio melhor, e com isso, para esse circuito aqui, por ser um circuito de rua, ajuda bastante. Perde-se quanto de peso numa prova dessas? Existe alguma coisa nesse sentido? Você perde... Você tem uma noção, a média de quanto você uns 2, 3 quilos, mas é tudo líquido, né? Você acaba, depois da corrida, repondo isso daí, se recupera o peso facilmente em uma noite, né? Mas se perde bastante, o cansaço físico é grande numa pista dessa. E não só isso, o Max estava falando sobre a parte do carro, né? Aqui tem um desgaste do carro também muito grande, né? A gente viu aí os anos anteriores problemas de freio, o pessoal desgastando muito a pastilha de freio. Então você tem que ir para uma corrida que você sabe que o seu carro vai ter um desgaste muito maior do que uma pista normal. Você tem freadas muito fortes o tempo inteiro, o calor acaba ficando sempre naquele lugar ali, você não tem muita ventilação. Então, tudo isso daí acaba deteriorando o carro muito mais. Então, você tem que ir para uma corrida também sabendo poupar o equipamento, andando rápido, mas também poupar o equipamento. Nós estamos aqui falando sobre preparação, sobre o calor, sobre essa tensão nos dias anteriores à prova. E eu acho que tem alguém que está também uma tensão muito grande, está muito ansioso e veio, é nosso convidado especial, Diego Freitas, o baiano. Por favor, Diego. O baiano está estreando aqui no circuito principal. Vamos colocar aqui uma cadeira para Diego. Já soube que Diego não está conseguindo dormir direito. Conte essa história. É uma estreia que não é uma estreia, desculpe, Márcio. É uma estreia que não é uma estreia, né, Diego? Você já correu 2008, 2009, 2010, mas como é que está a sua expectativa? Bom, a estreia no carro, na categoria. Né? É uma estreia assim, apesar que a pista eu conheço. A pista já comecei. A pista foi criada junto comigo, e a Selma Moraes, a gente ajudou bastante dentro. Mas assim, eu conheço alguns detalhes, algumas coisinhas da pista, mas o carro eu não conheço, nunca senti no carro, nunca acelerei, então para mim vai ser tudo novo. A reação do carro na pista vai ser completamente diferente. Por exemplo, puxa o pé, eu nunca usei ainda, nunca tinha corrido no carro que usa também, que é o ponto de ultrapassagem. A questão do calor eu já conheço bastante também, porque a Stock Light que eu corria também é a mesma coisa também. Agora, tem muita coisa que eu não sei ainda. O carro com 550 cavalos, um carro que eu não guiei ainda, apesar de eu correr forma, ter testado forma 3 dias também. Mas é muita coisa nova para mim, a equipe é nova, meu companheiro de equipe vai ser novo, então tem muita coisa que eu vou acostumar. Diego, você está tendo a felicidade de fazer uma estreia na tua casa, frente ao teu público, dos teus conterrâneos. Como é que tem sido o retorno das pessoas nas ruas, a expectativa do público além da tua? Tem sido bem receptivo, todo mundo que me encontra na rua, todos os amigos, pessoas que torcem por mim, acho que não só por mim, mas pelo automobilismo baiano, ficaram muito felizes com a notícia, ficaram muito felizes com a notícia que teve, porque pela primeira vez na história de trocar um baiano na categoria principal. Então, acho que muita gente vibrou com isso, porque a gente sabe que o piloto baiano, não só eu, como outros também, tem a condição de chegar lá, e por falta às vezes, quando espaço de patrocínio, ninguém conseguiu chegar, mas e com esse convite da Escolha 100 km que a gente foi correr também, e com meus patrocinadores, eu consegui fechar essa etapa e quem sabe o restante do campeonato também para o ano 2012. Você falou da grande batalha aí com a Selma, que é uma grande guerreira pelo automobilismo aqui na Bahia. Como é que a Bahia revela hoje muitos pilotos, ou a tua luta é uma luta meio solitária para poder evoluir na carreira? O kartismo do baiano teve uma época, em 95, 96, era um kartismo muito forte. Mas depois começou a cair, mas acho que Alexandre Rosário, André Rosário, Rogério Rezende, Ovaldo Luiz, Vitor, então tem muita gente boa no kartismo, que é onde começa realmente o automobilismo baiano. E
E fora isso também, que eu acompanho mais o kart, mas fora isso tem a Velocidade na Terra também, que tem excelentes pilotos. Tem um amigo nosso também que está correndo, o Ricardo, que está correndo no Marcas também, em São Paulo, está tendo excelentes resultados também. Então, a Bahia gera bastante, só que a gente tem um grande problema que é a falta de patrocínio. E o segundo, acho que não, mas o principal é a falta de onde a gente tem a nossa casa, para treinar, um autódromo. Então isso dificulta um pouco para as pessoas que saem do kart, tem que sair direto para São Paulo, poder fazer o teste de gol, de marcas, de fórmula. Então acaba que a gente aqui não consegue dar continuidade, tudo fica mais caro para o piloto baiano sair daqui para poder correr fora. Uma pergunta aqui do Leonardo, que é uma pergunta curiosa. Num circuito desse de rua, é mais difícil o acerto do carro ou fugir do muro, que fica sempre muito colado? É tudo muito... Os dois são complicados, né? Você tem muito pouco tempo de treino, você tem que achar o ponto ideal de uma frenagem, de uma aceleração e tudo mais. Então tudo isso aí acaba dificultando, você está sempre andando no limite, então o muro sempre está próximo de você. Começo dos treinos, a pista está bem suja, então acaba piorando um pouco mais. Mas também acho que o acerto do carro, né? A pista vai mudando a cada momento que você vai andando na pista, você para no box, o pessoal continua andando, continua colocando borracha, né? Que a gente fala, a borracha do pneu acaba armazenando no circuito, então tudo isso vai mudando muito, né? Então a gente fala que a pista vai tendo mais aderência e mais um emborrachamento na pista. Então tudo isso muda a cada volta. O acerto ideal é complicado para você achar para uma classificação. Às vezes você está num treino de manhã que a pista está um pouco mais fresca, você vai para a classificação que é na hora do almoço, um pouco mais tarde. Tudo isso muda muito, né? O circuito, o acerto do carro, o pneu, calibragem de pneu, tudo isso acaba sendo bem difícil mesmo para você ter o ideal. Chega-se a se perder um acerto de carro, por exemplo, numa passagem dessa de 2 horas? É complicado. Eu já vi, o próprio Marcos, eu já vi ele andando super bem no treino e acabar... eu acho que ele foi uma vez em São Paulo, que ele estava super bem, no dia seguinte ele foi com o mesmo carro, e eu também fui com o mesmo carro. Ele foi primeiro num dia, eu fui quarto, na sexta-feira, no dia seguinte eu fui primeiro, ele foi um pouco também terceiro, quarto. Então, de um dia para o outro acaba modificando muito. Não sei se ele lembra de alguma coisa. Aconteceu até nessa última etapa de Interlagos, que de manhã no treino eu fui tamanho dos primeiros. Terceiro, eu acho. Classificação, classificou em 20º. Então, com a questão de 2, 3 horas de diferença, mudou a temperatura e mudou a reação do carro. Mas isso é uma coisa que a gente também aprende com essas situações. A gente vai tentar lidar com as mudanças de temperaturas sempre da melhor forma possível, mas isso pode acontecer sim. Continuando com o nosso bate-papo, mas vamos agora abrir para as perguntas dos leitores de À Tarde que estão aqui, que também estão querendo interagir com os pilotos. Tem uma pergunta que tem muito a ver com o que a gente estava conversando aqui com o Diego, que é sobre essa pista de rua. As ruas do CAB, quem fez a pergunta foi o Silvio Muti. As ruas do CAB serão sempre nossa pista de rua ou com o crescente sucesso da Stock Car seria interessante a implantação de um autódromo e assim agregar outras corridas? É isso mesmo, né? É o que eu gostaria. Gostaria mesmo que a gente tivesse um autódromo. O circuito de rua é bem glamouroso, é maravilhoso, acho que é bem bacana. Só que o automobilismo baiano, vou pensar assim, é muito mais interessante e depois que terminasse esse contrato, que a gente tivesse uma pista dele para poder acolher esses pilotos que querem, até fãs, pessoas que têm a vontade de acelerar, vão acelerar na rua, né? Então vai lá, pega o carrinho dele, vai acelerar no autódromo, com toda segurança, com ambulância, tudo isso. Então, gostaria muito que tivesse realmente um autódromo depois de todo esse evento. Diego falou bem sobre o desejo de uma pessoa comum que às vezes quer pegar e acelerar e sentir e conhecer as sensações de se dirigir um carro de competição. Eu queria fazer essa pergunta agora para Max e para Ricardo. O que um piloto, a pergunta do Jailton Gomes aqui, o que se deve fazer para ser um piloto de Stock Car? A gente sabe que vocês passaram por diversas categorias, várias experiências, mas o que uma pessoa comum que gosta de velocidade e tem a possibilidade pode fazer para dar um primeiro passo rumo a uma categoria dessa? Acho que primeiro de tudo a gente hoje no Brasil tem a felicidade de ter uma categoria como a Stock Car, que é uma categoria que é uma situação que no Brasil há muito tempo não acontecia, se é que já aconteceu um dia de ter uma categoria profissional, que a gente fala para pilotos que já tiveram uma carreira, uma história no automobilismo, poderem vir
e fazer, mostrar seu trabalho e viver do seu trabalho de uma forma boa, fazendo o que gosta, fazendo o que sempre fez, que é correr de carro. Então hoje no Brasil você tem essa situação na categoria como Stock Car, é uma coisa que para mim que estou no automobilismo já há mais de 25 anos, nunca tinha visto até a Stock não surgir, a Stock é uma categoria que existe há muito tempo, mas está no patamar que está nos últimos 5, 6 anos para cá. Eu acho que para uma pessoa chegar na Stock ou ter um sucesso no automobilismo é como você ter sucesso, acho que em outros esportes ou em outras carreiras, que é você ter uma dedicação, aproveitar as oportunidades que você tem. Eu sempre pensei dessa forma, quando eu corria de kart, eu vi aquilo como uma oportunidade de fazer uma coisa que eu sempre quis. Então, já que eu estava tendo aquela oportunidade, me dedicar o máximo possível, tentar aprender o máximo possível com as pessoas que eu trabalhava, vendo outras pessoas que tinham mais experiência do que eu, e sempre evoluir, buscar melhores resultados, aprender a cada dia, porque eu e o Ricardo, que a gente está nisso aqui há muito tempo, a gente sempre aprende alguma coisa. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, acho que a dedicação e saber utilizar as oportunidades que aparecem da melhor forma possível, eu acho que é um resumo de como conseguir qualquer coisa na vida, acho que até mesmo no automobilismo. Estava falando de kart, Diego, tem muita experiência em kart aqui na Bahia, e o kart é uma porta de entrada, né, Ricardo? Com certeza, é uma porta de entrada. Eu acho que não só eu como o Max, eu acho que 95% dos pilotos que começaram, que estão hoje na Stock Car, começaram no kart. Naquela época, em 1980, 90, o kartismo era muito forte. Hoje a gente vê aí uma grande dificuldade dos pilotos começarem no kart, é um esporte muito caro. A dificuldade de patrocinadores também acaba afetando isso daí, mas eu acho que a gente está vendo aí algumas categorias novas surgindo no kartismo brasileiro. Eu acho que isso é muito importante e a gente precisa sim de pilotos novos no automobilismo brasileiro, que está um pouco defasado. E o Diego, que está mais próximo desse começo, né, Diego? É mais jovem, menos experiente, digamos. Como é que foi o seu começo? Conta aí. Comecei em 89, com 9 anos de idade, kart menos quieto. E logo depois, com 10 anos de kart, Fórmula Renault, Fórmula Chevrolet. Fiz teste também, fui para fora para fazer teste. E depois voltei, falta de patrocínio, acabei voltando e entrando no turismo, vamos dizer assim, que são os carros, parecendo carros de rua. E aí agora cheguei até Stock Car, mais ou menos isso aí, um resumo. Pergunta aqui do Thiago Nascimento, que vale para os três aqui. Os circuitos de rua são geralmente decididos nos treinos, até o que a gente estava falando, menos pontos de ultrapassagens. Vocês já têm algum planejamento específico para os treinos no circuito aqui do CAB? Eu acho que essa coisa que o circuito de rua é resolvido nos treinos, eu acho que até a gente estava falando no começo do bate-papo, a questão do botão de ultrapassagem mudou um pouco isso. Esse ano mesmo, na corrida de Ribeirão Preto, eu larguei em sexto ou sétimo, alguma coisa assim, e acabei chegando em segundo e boa parte dessas posições foi na pista, não foi pilotos que bateram ou no pit stop, alguma coisa assim. Então acho que a questão de ter esse recurso agora vai fazer com que tenham ultrapassagens, mesmo sendo um circuito mais apertado que o circuito de rua. Agora, obviamente, como qualquer outro circuito, e ainda mais no circuito de rua, o treino classificatório ajuda bastante. Tá. Não, acho que, como o Max falou, é difícil a gente já ter uma coisa preparada vindo aqui para Salvador. A gente andou super bem, em 2009 andei bem, larguei bem. Ano passado o Max também teve chances aí de disputar pela vitória. Mas acho que a corrida, com o push to pass, com o pit stop, né, com a estratégia do box, com o trabalho da equipe, eu acho que tudo isso acaba a corrida. Se você larga na frente, muito provável você pode também não terminar. Então acho que dá uma movimentação grande entre os pilotos, entre as posições aí, e tem grandes chances, lógico, que a gente está lá para fazer o melhor e largar na frente, mas também se a gente largar um pouco mais na metade do grid, a gente tem grandes chances de ir para frente, com certeza. Diego, que conhece menos o carro, mas conhece bem o circuito, né? Menos eu não conheço o carro. Vamos dizer assim, né? O circuito, estava falando até com eles também, o circuito é igual. Eles conhecem tão bem quanto eu também. Então, eu não tenho essa diferença. Vou aproveitar cada treino para descobrir mais do carro, ir acostumando com o setup do carro, o trabalho da equipe também. Então, assim, se pensar se tem estratégia, eu não tenho. Eu tenho que sentar no carro e ir acostumando com a velocidade,
comportamento do carro. Então, para mim, trazer sempre o carro inteiro, todos os treinos, para poder trabalhar, evoluir, para mim isso é fundamental. Eu tenho mais uma pergunta aqui de um leitor, do mesmo leitor, aliás, Silvio Muti. É uma pergunta interessante. Falando do trânsito de Salvador, ele quer saber se, como piloto, como motorista também, normal, assim, comum, o que vocês acham que podia melhorar? Mas eu vou acrescentar o seguinte: vocês correm muito também? Vocês ficam naquela vontade de acelerar quando estão dirigindo? Não, acho que, para mim, eu sou bem tranquilo na rua. Também já vi o Max guiar, é bem tranquilo também. Já viajou para algumas corridas de carro. Eu acho que toda a adrenalina que o pessoal acaba tendo na rua, em querendo acelerar, a gente acaba colocando dentro da pista, né? Então Gastam tudo, eu ando em outras categorias também, o Max também testa em outras categorias, então acho que a gente, durante o ano, a gente sempre está correndo bastante dentro das pistas, a gente tenta mostrar o exemplo na rua, e mesmo porque hoje você não consegue acelerar na rua, você não consegue, e principalmente em São Paulo, o trânsito é impossível, então se você tentar acelerar, você vai bater o carro, com certeza. Salvador está ficando também impossível, né, Diego? Você anda bastante aqui, tem alguma dica? Ele está perguntando aqui, o leitor, qual a sua sugestão para melhorar o trânsito em Salvador? Difícil, hein, Silvio? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta é uma boa. Acho que de tudo vem da educação, né? Acho que todo mundo tem que ter um pouco mais de educação no trânsito. Tem pessoas que não respeitam a velocidade tanto para cima quanto para baixo. Se a velocidade é 80, tem pessoa a 40 na esquerda e tá achando que tá certo. Atrapalha do mesmo jeito. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouco mais de educação no trânsito. Eu dirijo bastante aqui também, até brincam comigo que me chamam de laser. Eu não preciso acelerar não preciso acelerar na pista, na rua, eu deixo para acelerar nas pistas também. Então eu sempre respeito o limite de velocidade, todas as regras do trânsito. Aí, bom exemplo, correr no lugar certo, na pista, e quem com segurança, sabe correr, com segurança, com tudo direitinho, né, Marcos? Com certeza. Vocês, como é que vocês se preparam? Porque o automobilismo tem características muito específicas. Eu queria saber como é que é a preparação física de vocês, para estar sempre direitinho. Vocês devem ter uma rotina de preparação aliada a outras atividades físicas, né? Como é que é a vida de um piloto? Assim? Porque a gente imagina como é a vida de um jogador de futebol, de jogador de vôlei, está sempre ligado ao próprio esporte, né? Você acha que tem que... pilotos, né? Depende o tipo de piloto que você é. Se é um piloto de Fórmula, você acaba trabalhando tipos diferentes de músculos, a parte superior maior, pescoço que pega bastante, e a parte cardiovascular também é muito importante, mas andar num turismo a 60 graus, a parte cardiovascular é muito importante, né? Então acho que uma corrida a pé, uma bicicleta, acho que cada piloto tem sua preparação física, se adapta melhor a fazer uma bicicleta ou fazer uma corrida a pé, mas acho que é muito importante o piloto que está ativo, está sempre bem preparado, com um preparo físico muito bom, você acaba tendo uma oxigenação melhor no cérebro, um raciocínio muito mais rápido, isso numa ultrapassagem. O calor te atrapalha bastante, então te desconcentra. Quando você tem um preparo físico melhor, você acaba lidando com isso aí com mais facilidade. Acho que a alimentação no final de semana de corrida também é muito importante, você não comer nada pesado, você tem uma digestão muito mais fácil. Então tudo isso daí, acho que cada piloto tem o seu método, a sua forma que já está mais adequada. Eu estou no automobilismo há 22, 23 anos, então eu acho que eu já sei mais ou menos me adaptar ao que eu estou precisando no momento. E a parte do lazer? O que o piloto gosta de fazer, geralmente, fora das pistas? A gente vê na Fórmula 1 o Schumacher, que é bom de bola, já jogou bola, tem clube, o Rubinho, que joga golfe, adora jogar golfe. Quais são os hobbies de vocês? Eu acho que é um hobby de qualquer pessoa. Praticamente um Roger Federer esse aqui. É que vocês não conhecem. Aí, a gente já Temos um grande piloto, verdade, tenista. Opa! Se não fosse piloto, seria tenista? Se eu pudesse escolher uma outra carreira, seria tenista. É que deu errado no tênis, ele veio para o automobilismo, entendeu? Deu bem errado no tênis. E você, Diego, curte o quê? Eu também jogo tênis, que nem o Marcos também, gosto muito de velejar, adoro o mar, então tenho uma família velejadora, então estou sempre possível por dentro do mar também velejar. E você, Ricardo? Eu não tenho nenhum hobby assim específico. Meu hobby acho que é automobilismo mesmo. É minha profissão e meu hobby. Eu gosto de carro de corrida, eu gosto de velocidade.
Eu não tenho nenhum, acho que bolinha, nem se for pequena, grande, bolinha de tênis, basquete, principalmente vôlei, futebol pior ainda, eu não tenho um esporte Rola muito... uma peladinha, um baba dos pilotos em algum momento durante a temporada, não? Não, Eu não sou muito de futebol, não. Mas como eu estava falando, assim, quando se fala o hobby do piloto, o piloto é como qualquer outra pessoa. Cada um tem gosto para... Um gosta de jogar tênis, outro gosta de ir no cinema, outro gosta de jogar bola. Então, acho que não existe assim um hobby específico para um piloto ou para qualquer outra profissão. Acho que você falou do Schumacher, que gosta de jogar futebol. Então, cada um tem seu hobby, porque no final das contas somos todos pessoas, independente da profissão que a gente faz. Você chegou a pensar realmente em ser tenista? Não, eu gosto bastante de tênis. Eu sempre... Quer dizer, eu comecei a jogar tênis mais tarde, mais adulto quase, mas é uma coisa que eu gosto muito porque eu acho que é um esporte que exige dos profissionais, dos tenistas profissionais, tanta dedicação e tanta vontade de alcançar um objetivo, porque o tênis é um esporte, o cara é uma raquete, ele não está dependendo de um time, não está dependendo de uma série de coisas que até mesmo no automobilismo a gente depende. Então é um esporte que, além de gostar de jogar, de gostar de assistir, eu me espelho muito de falar assim, pô, olha o esforço e a batalha dessas pessoas para chegarem onde estão chegando, e eu tento passar isso um pouco na minha carreira de automobilismo também. Vocês são dois dos principais pilotos do Stock Car, dois campeões, Ricardo em 2008, Max ano passado. Como é que funciona a disputa dentro da equipe? A disputa é quando o Ricardo está indo um pouco bem demais, eu boto lá um laxante no café da manhã dele. Não, acho que para mim, quando eu comecei na Stock Car, eu estou na Stock Car há pouco tempo, apesar de estar no automobilismo há muitos anos, esse era só meu terceiro ano na categoria, e logo no meu primeiro ano, meu companheiro de equipe era o campeão de 2008, que foi o Ricardo, que para mim, eu entendi aquilo como uma honra, estar logo pilotando do lado do atual campeão da categoria. E o Ricardo, por coincidência, é um piloto que eu já acompanho desde o kart, ele é um pouco mais novo do que eu, mas desde o kart eu já vi ele se destacando no kart, e acabou que as nossas carreiras acabaram se encontrando, não só na Stock Car, mas também fora da Stock Car. A gente foi companheiro de equipe em 99 na Fórmula 3000. Então eu tenho um companheiro de equipe que é um piloto extremamente competente, um piloto rápido, um piloto que já foi campeão da categoria. Eu acho que isso agregou muito a minha entrada, a minha chegada na Stock Car, e a gente vem evoluindo juntos. É lógico, tanto eu quanto ele, a gente quer ganhar, mas a gente tem uma relação muito boa e quase que única no automobilismo, que é você ter dois pilotos, como você falou, ali disputando mais ou menos as mesmas posições, e ter uma relação muito boa, uma relação que a gente se ajuda, entendeu? Apesar dele querer ganhar de mim, eu querer ganhar dele, a gente está sempre também se ajudando, porque a gente entende que dessa forma a gente vai ter uma evolução, tanto para mim quanto para ele e para toda a equipe, muito melhor. Eu acho que isso os resultados vêm mostrando isso. Eu acho que você pegar nos últimos 3 anos, tanto eu quanto o Ricardo, talvez tenhamos sido os únicos 2 pilotos da mesma equipe que entramos em todos os playoffs. Desde 2009 até agora, a gente está 3 anos seguidos. Eu não sei se tem alguma outra dupla de pilotos que tem uma história dessa. Então, para nós tem sido muito bom. E a gente, se Deus quiser, pretende durante muito tempo manter essa parceria e, se Deus quiser, sempre ir no pelotão na frente. Bom, o meu passe subiu um pouco, né? Porque falou bem de mim. Eu também acompanho o Max, como ele falou, a gente anda... Ele estava em outras categorias, mas o nosso kartismo foi junto, a gente foi para a Europa também numa época parecida, então a gente acabou sendo companheiro de equipe em 99, e depois de 10 anos a gente acabou sendo companheiro de equipe de novo. Eu conheço a carreira inteira dele, todas as dificuldades, as vitórias que ele teve, todas as dificuldades também que ele passou para estar onde ele está. Acho que o respeito entre nós dois é muito grande. A gente sabe que a gente está lá, lógico, como ele disse, eu quero ganhar, eu quero ser campeão, e ele quer ganhar, ele quer ser campeão. Mas eu acho que a Aerofarm é a única equipe que tem 2 campeões. Isso, lógico, se fosse talvez em outra equipe, se tornaria um pouco mais difícil pelo ego, pelo cada um querendo ganhar um do outro. Mas a gente entende que isso acontece não só com a gente, como todos os outros 33 pilotos no grid. Então a gente não tem que ter uma inimizade. A gente já tem uma amizade muito grande no passado, mas a gente acha que se a gente se ajudar, o nosso patrocinador vai estar em ascensão muito mais vezes, porque a gente vai estar um ajudando ao outro. Dentro de pista, lógico, se ele tiver um segredo a mais, ele vai guardar para ele. Se eu tiver um segredo a mais, eu vou guardar para mim. Mas em termos de acertar um carro e de evoluir com a equipe, a gente vai estar sempre trabalhando em conjunto, junto com a equipe,
que a gente vai conseguir com certeza os resultados melhores. Eu acho que, como o Max falou, acho que a nossa equipe é a única equipe que sempre se classifica no playoff a 2, 3 corridas com antecipação, né, ou com os 2 carros. Então acho que isso é super importante. Isso acaba demonstrando que a maneira da nossa equipe e dos 2 pilotos trabalhar está dando certo, e a gente espera que isso aí continue por muito tempo. Isso aí, para quem é fã de velocidade, o fim de semana promete em Salvador. Vai ter, já começa no sábado, mas a prova é no domingo, e ainda tem ingresso. Você vai conferir a cobertura completa pelos canais do Grupo à Tarde, mas ainda tem ingressos à venda. Quem quiser participar ainda tá valendo. Eu queria a mensagem final dos pilotos. Muito obrigada, Marcos, Obrigado, Ricardo, vocês. Diego. Boa sorte aos 3, né? E Obrigado. chama aí o público para ir lá nessa festa do Stock Car. Acho que, como conterrâneo aí, convido todos os baianos. Já deixa primeiro. Faz as honras da as casa honras aí, da Diego. É, convido todos os baianos a participarem para ver um evento, um espetáculo maravilhoso, com certeza, não percam. Stock Car é um evento único na Bahia, acho que é o maior evento que tem na Bahia, eu considero como o maior evento. Também venho torcer pela primeira vez um baiano, e também para os outros amigos também que tem na pista. O evento é maravilhoso. Participe que vai ser muito bom. Vai convidar todo o pessoal aí. A gente espera que a gente, nos últimos 2 anos, a gente soube que a bilheteria aí acabou esgotando. A gente espera que esse ano também lote aí o autódromo. Acho que a emoção que a pessoa passa estando próximo ali do autódromo, da pista, né, da rua, é muito maior do que você estando dentro de um autódromo. Então acho que é uma experiência única aí que o pessoal pode ter aí, também prestigiar o evento. A gente sabe que Salvador a gente não tem muita dificuldade, muita facilidade de chuva, então com certeza para o final de semana aí tomar um solzinho lá vai ser legal também. E é isso aí, torcer para que a gente consiga aí ter uma corrida legal, uma corrida bacana, consiga fazer um grande show aí para todo mundo. Eu também queria convidar todos, falar que o Diego está aí para chamar mais a torcida baiana. É muito legal ter um piloto baiano aqui estreando em Salvador. E essa corrida prometem muitas emoções, ainda mais porque muitos pilotos ainda estão tentando se classificar para o playoff. Tem ali uns 3 ou 4 pilotos que estão ali na zona de ou cair para dentro ou cair para fora. Então esse final de semana promete ser muito emocionante. E eu queria contar com a presença de todos, que vai ser uma corrida muito boa. Obrigado. Valeu? Valeu, vai também. Não.